mais um episódio Expertise contando histórias. E nesse episódio eu vou dizer para vocês que eu estou muito honrado, eu estou até tremendo um pouquinho de emoção, que a pessoa que está do meu lado aqui não é nada mais nada menos do que, além de um grande amigo meu, um amigo que Deus me deu recentemente, é um profissional de altíssima qualidade. Lu, meu querido, muito obrigado mesmo por dar esse tempo pra gente. E eu vou começar fazendo a pergunta que eu sempre começo fazendo. Como tudo começou? O que levou Lu Ximenes a empreender? E aí eu vou deixar que você fale, dê suas credenciais, né? Porque, gente, ele é ator, ele é produtor, ele é comunicador, ele é mestre de cerimônias, e eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem muito mais. E é isso aí. Como tudo começou, meu querido? Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar com quem está nos assistindo um pouco da minha história, né? É fantástico poder compartilhar experiências, compartilhar histórias de vida. E isso que você e a sua empresa, Expertise, faz é uma oportunidade ímpar. Mas como começou? Digamos que quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos de idade, em que eu estava começando a ter um pouco de entendimento espiritual, inclusive, eu venho de uma família pobre. Meu pai era carpinteiro, ele originário de Caxias, no Maranhão. Ele era vaqueiro lá, e aí a vida já não estava tão fácil lá. Veio para aqui, para o Centro-Oeste, ele, minha mãe, grávida de mim, e 3 filhas, as 3 mais velhas. Isso no final da década de 60. Então a vida não foi nada fácil. Mas adiantando um pouco, aos 10 anos de idade, quando eu estava começando a ter um pouco de compreensão espiritual de que Deus existia e que eu era um agraciado, um filho de Deus, e por ser filho de Deus eu podia pedir a Ele o que eu quisesse pedir. É isso aí. E eu ali, na minha inocência de criança, aos 10 anos de idade, eu lavava os carros dos pais dos coleguinhas da rua. A gente morava em Taguatinga Norte, lá que é MA 39, e a nossa casa era o único barraco da rua. A essa época já, os barracos de madeira já estavam em extinção. Caramba! As construções estavam avançando, as pessoas estavam começando a melhorar de qualidade de vida, enfim. Mas meu pai continuava ali trabalhando no mercado da construção civil, enquanto carpinteiro e tal, e era bem complexo. Enfim, e ali eu via que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu pedi a Deus, quando eu ouvia o rádio pela Nova Carro e mais os coleguinhas, aí eu pedia, puxa vida, me dá uma voz para ser locutor de rádio. Eita! E vou te falar uma coisa, pede Deus dá, viu? Isso eu posso te garantir sem medo de ser feliz. Então, assim, minha vida foi agraciada dessa forma. E aí, então, vida que segue, eu chego na minha adolescência, a vida mudou bastante. Meu pai acabou fazendo um concurso para a aeronáutica, para o Ministério da Aeronáutica, que foi um divisor de águas na nossa vida. Ali a gente passou a conviver socioeconomicamente diferente, né? A gente sai de Taguatinga, já depois de uma passagem lá pela Ceilândia também, enfim, e aí a gente vai para o Cruzeiro. Papai fez o concurso então para o Ministério da Aeronáutica, ele passou, virou artífice de marcenaria na Base Aérea de Brasília, por onde ele serviu ali por 35 anos, sendo agraciado com as maiores honrarias que a aeronáutica pode dar a um funcionário público, né? E ali então começou a mudar a vida da gente. E aí eu fui cair numa oportunidade de office boy na Câmara dos Deputados. E aí então cheguei no gabinete de um deputado que havia sido locutor de rádio. Ele era engenheiro agrônomo, político, eleito pelo Mato Grosso, e ele tinha um programa de rádio na região
lá, não no Mato Grosso, mas no Paraná, que ele era nascido no Paraná, de Aurélio Procópio, e ele tinha um programa lá sobre agronomia, agricultura familiar, já naquela época, na década de 80. E aí então eu fui trabalhar no gabinete dele, ele tinha um vozeirão de origem oriental, Marçal Tadano, grande homem, um grande brasileiro, que trouxe uma contribuição maravilhosa, inclusive, no quesito de alimentação no nosso país. Né? Enfim, e cheguei no gabinete dele e percebi que uma das secretárias, eu passei ali naquele crivo, eu fui contratado e virei office boy desse gabinete. E uma das secretárias, ela se ausentava a partir das 17 horas. Eu achei estranho e fui questionando o deputado por que ela saía antes de todo mundo. Né? Ele falou, olha, ela tem um outro emprego, ela trabalha aqui no meu gabinete da Câmara, mas ela é locutora de rádio também. Eu falei, locutora de rádio. E aí então, eu fui abrir meu coração com o deputado, aproveitei a oportunidade e falei, não posso perder essa oportunidade. Eu falei, deputado, meu sonho é ser locutor de rádio. E ele falou, Luiz, amanhã então vamos conversar com a Rosana Machado, Rosana Carvalho Machado, grande amiga. Vamos conversar com a Rosana e se tiver tudo bem, a partir de amanhã você já pode acompanhá-la e então aprender o ofício de ser locutor de rádio. Assim foi. Conversamos com a Rosana falou, preciso consultar o diretor da rádio Atlântida FM, 93,7. Hoje é a Antena 1. Antena 1. Mas a época era 93,7, Atlântida FM, que era uma empresa de rádio do grupo da Rede Brasil Sul de Comunicações, da RBS, que é afiliada da Rede Globo. E aí então, a Rosana conseguiu autorização para que eu fosse acompanhar e aprender. E ali então foi esse início de ir para a rádio, acompanhar a Rosana no horário dela, ela fazia o Disque Toca de segunda a sexta-feira de 18 às 20 horas, e eu fui aprendendo ali. E aí logo em seguida eu consegui a oportunidade de entrar como operador na rádio Atlântida FM na madrugada e fui ousado, acabei ligando o microfone e anunciei a hora certa, sem autorização. É mesmo? E começou assim. Aí o diretor da rádio, obviamente, ouviu, não gostando daquilo, porque ele não havia autorizado, ligou. No estúdio tinha ali aquele telefonezinho de disco, que parecia a frente de Fusca, né? Que barulho enorme no estúdio, atendia Atlântida, bom dia. Quem foi que te deu permissão de falar no ar? Aí quem tá falando? Eugênio, o diretor da rádio. Falei, me espera que às 6 horas da manhã estarei aí para nós conversarmos. Eu falei, perdi a oportunidade. Meu sonho foi por água abaixo. Não, aí o Eugênio chegou. Cara, a sua voz é maravilhosa. Você tem uma boa voz, é legal. Agora é o seguinte, você não pode entrar no ar assim. Você tem que ter um registro profissional. Então vamos providenciar, vamos entrar com o seu processo no Sindicato dos Radialistas, para que você tenha, então, o seu aval para você poder trabalhar. E assim começou. Que maravilha. Pouco tempo depois eu fui convidado para a Transamérica, da Transamérica para o Jornal de Brasília, da Jornal de Brasília para a Manchete, da Manchete para 105, hoje Clube FM, enfim, até 98. Até 98 eu fiquei no rádio e ainda na televisão, paralelamente, porque em 98 eu estava na 105 FM, eu era apresentador de FM, e tinha um programa chamado Brasília na TV Brasília, que era um programa que contava sobre as curiosidades do Distrito Federal, não é? Algumas programações que aconteciam na rodoviária do Plano Piloto, alguns alertas, algumas curiosidades, por exemplo, como o nome dos sinos que ficam na catedral, de onde vieram esses sinos, quem foi que doou esses sinos para o governo do Distrito Federal, e aquela loba que fica ali na frente do Palácio do Buriti, qual é a história dela? Qual é a história da árvore do Palácio do Buriti? Então, esse era o conteúdo que eu levava para a comunidade do Distrito Federal meados da década de 90, aproximadamente 94 a 96.
esse ínterim aí. E eu fiquei na comunicação até no rádio até 98, que foi até onde eu fiquei CLT. Até onde eu tinha um patrão e tudo mais. A partir daí eu passei a ser autônomo, passei a empreender. Naquele momento a internet estava começando a ficar forte e eu sempre ligado em tecnologia, comecei então a empreender em equipamentos de tecnologia que me dessem independência, porque naquela época nós íamos para o estúdio de gravação de áudio publicitário, por exemplo, e você ficava de plantão no estúdio e que você podia gravar um comercial ou nenhum comercial naquele dia. Mas naquele período a voz era muito valorizada, né? Então remunerava-se muito bem, mesmo que você fizesse um trabalho que fosse, mas era muito bem remunerado, porque a voz era muito bem valorizada. Coisa que não acontece hoje, que aí enfim, por causa da inteligência artificial, a gente tem diversos dispositivos que hoje estão disponibilizando a voz, imitando a voz humana, mas já digo aqui de passagem que não expressa o sentimento, né? As vozes disponíveis em qualquer aplicativo de inteligência artificial hoje, ela não expressa nenhum tipo de sentimento. Então é aquela coisa reta, linear, robótica. Eu te amo. Não tem o sentimento, não tem o coração, né? Tem alma, o microfone aqui, desculpa, gente. Não tem Você sentiu? Aí, cara. Deu um tapinha aqui no Tá microfone. em casa. É isso, então assim, aí eu passei então a empreender nisso. E foi um dos primeiros doutores do Brasil a oferecer a voz online, né? Então eu passei, como eu disse para você antes, eu tinha que ir fisicamente às montadoras de áudio para poder gravar. E a essa época, o mercado de voz de São Paulo, por exemplo, saía da vantagem. Por quê? As grandes marcas e as grandes agências sempre estiveram no eixo Rio-São Paulo. Então, a produção audiovisual brasileira sempre se concentrou nesse eixo Rio-São Paulo. Entende? Depois dos anos 90, começou a centralizar um pouco isso. E aí foi justamente que eu comecei a ter acesso a algumas produtoras de áudio fora do Distrito Federal. Né? Entendi. E aí quando você chega no mercado novo, por exemplo, naquela época, você tinha uma voz ímpar, uma voz diferente, um timbre de voz que entrava naquele mercado publicitário, radiofônico, televisivo, aquilo perdurava por um tempo, que os empresários achavam a voz legal e passavam a investir naquela voz. Então, gravava-se muito e eu gravava muito. E quando eu digo gravava muito, eu posso dizer a você sem medo nenhum, é que a gente fazia 6 dígitos mensalmente. Era bem interessante. Fazer dublagem também? O mercado da dublagem brasileira está concentrado hoje em São Paulo, pouquíssimo no Rio de Janeiro, mas São Paulo, Santos, interior de São Paulo, alguns. Depois da pandemia, isso centralizou um pouquinho e os profissionais que fazem dublagem para os streamers que estão hoje sendo comercializados no Brasil, eles já têm todo um casting, digamos, né? Então a inserção de um profissional distante desse eixo, desse mercado São Paulo, um pouquinho de Rio de Janeiro, se torna um pouco complicado. Mas sim, fiz sim algumas dublagens, sim. E até recentemente, recentemente também, como eu disse, eu tenho umas parcerias com algumas produtoras de São Paulo, por exemplo, em que, por exemplo, uma dublagem interessante que eu fiz foi para o lançamento de um produto do Cinemark. A rede de cinema Cinemark tinha um produto para ser lançado com nova sonorização nos seus estúdios de projeção, com nova tecnologia de projeção de imagem, e eles fizeram um filme gringo contando sobre isso, né? E eu fiz então a dublagem desse técnico que vem descrevendo tudo aquilo que você vai ter em imagem e som com aquele produto que o Cinemark está oferecendo naquele cinema, naquelas áreas específicas. E aí é uma arte, né?
você interpretar e fazer o lip sync, que é o sincronizado do lábio, ou seja, da sua fala com a fala estrangeira. Eu fico imaginando que isso deve ser uma loucura. Isso não é fácil. Tem que ter muita habilidade. Muita. É por isso que exige-se, para que seja um dublador, que tenha o registro de ator. É necessário que o dublador tenha o registro de ator. Nem imaginava que era Mas faz sentido, por causa da complexidade, né? Exatamente. Uma interpretação, né? Você como psicanalista, por exemplo, você imagina uma pessoa que, obviamente, não é um ator ou uma atriz, mas que tem distúrbios de personalidade, né? Ela tem 2, 3, 4, às vezes mais personalidades. Existem distúrbios, né, psiquiátricos, psicológicos, nesses sentidos. Agora, ser dublador é você fazer isso de forma sã. É você brincar com isso. Você pode ser a voz de um jumento, de um burro, e ao mesmo tempo ser a voz de Deus. Isso é mágico. É mágico. Você atinge patamares inacreditáveis, né? Então, é uma arte. E que, lamentavelmente, com a tecnologia, o avanço tecnológico, com a inteligência artificial e tudo mais, estamos dando pouca importância para isso. Talvez lá no futuro, e a vida é cíclica, né? O mundo tem esses ciclos, né? A gente já viu isso na moda, na indústria, né? As coisas vão e vêm, se reinventam, né? Nada é tão novo nem nada é tão velho. O modelo de um carro muda uma lanterna e lança um novo modelo no novo ano. Então, assim, essa é a vida. A vida é essa efemeridade que pode durar uma semana, que pode durar uma década. Vai saber. Interessante. Lu, nessas suas atribuições, funções, enfim, você pode até dizer melhor, comunicador como radialista, como mestre de cerimônias, como dublador, como ator, qual foi dessas, ou qual é, acredito que a que você mais gosta deve ser realmente um radialista. Se eu estiver falando uma bobagem, você me corrige. Né? Mas assim, qual dessas que você assim, sentiu o maior desafio no momento que você estava aprendendo? Qual é que foi mais desafiador para você dessas atribuições? É interessante você falar isso, porque o rádio, por exemplo, o rádio nunca foi um fim para mim. O rádio sempre foi um meio. E que tanto é que eu deixei o rádio em 98, tive agora um retorno por 6 meses, mas foi uma experiência um tanto quanto diferente, não foi muito feliz, mas enfim, o rádio foi um meio, nunca foi um fim, né? Eu penso que eu sou um comunicador nato e eu faço com que eu me permaneça sempre, me atualizando com as novas mídias. Obviamente eu preciso entender disso, independente dos anos que vão se passando para mim, eu preciso estar atualizado com o que está acontecendo no meu meio comunicação. O meu meio é comunicação. Mas um dos maiores desafios, você está dizendo, por exemplo, o rádio para mim foi extremamente natural. Não houve grandes desafios durante a minha permanência no rádio, mas um desafio verdadeiro, real, é de enfrentar o público de frente, num palco, num palanque, ao vivo. Isso é diferente. O que a gente está fazendo aqui agora, gravando, eu sei que pode ter uma única pessoa agora na audiência, como pode ter também milhares e milhões de pessoas na audiência agora com o advento da internet. Mas quando você está num evento presencial, é bem diferente porque você sente a energia do local. Da mesma forma que eu fui recepcionado aqui, os estúdios da Expertise, com todo o carinho de vocês, né? Com esse lanche maravilhoso, como é que é o nome da... Venitália. Venitália. Núcleo Bandeirante. Venitália. Obrigado, Júnior, por essa oportunidade de proporcionar sempre esse lanche maravilhoso. Muito bom, sabor extraordinário. Venitália Júnior,
Grande abraço. Pois é. Então, você cria toda uma atmosfera, não é? Para nós estarmos aqui. Sua equipe toda aqui, enfim. Mas é diferente de você ter à sua frente um público de 5, 20 mil pessoas. Nossa. E eu tive essa oportunidade, né? Concomitantemente ao rádio, à televisão, eu também sempre trabalhei com marketing político. Então, eu pela primeira vez em 3 décadas, essa campanha de 2024, eu não estou trabalhando para nenhum tipo de candidato. Pela primeira vez em 3 décadas. Mas eu me especializei em marketing político, em áudio para marketing político, em desenvolvimento de conteúdo para marketing político, em orientação e direção de atuação do ator político, entendeu? Enfim. E me juntei com outros grupos de jornalismo, em que a gente faz todo o serviço de análise, de media training, entendeu? Então, a minha especialização é em comunicação. Eu gosto de entender as pessoas, assim como você é psicanalista, que tem a psicologia e a psicanálise como a sua formação. Eu tenho essa formação natural. E a comunicação é nada mais entender as pessoas. Entendo. Né? Quando você quer chegar no seu público, basta entender o que seu público quer. E é isso. Né? Quando você faz esse tipo de conteúdo, por exemplo, você faz para você, obviamente, mas você faz para o seu público. E isso seja agregador, né, também no conteúdo do seu público, que a gente espera que você esteja recebendo aí agora, né, que isso possa servir de alguma forma para você que seja mais jovem, que seja da nossa geração, um pouco mais velho também. A gente sempre tem algo a captar de bom. É isso. Bacana, então, pelo que eu estou entendendo, essa questão do ser ator, do ser dublador, do ser mestre de cinema, a questão não é essa. A questão é que o que você ama mesmo, que está dentro de você, na sua alma, que pulsa, que vibra, é a comunicação. É a comunicação. É transmitir conteúdo, é comunicar-se com pessoas, com seres. E absolutamente tudo que eu digo. Quando eu digo a comunicação 360, houve um período, por exemplo, quando eu estive no Nordeste, eu morei por 11 anos no Nordeste, morei em Aracaju, eu fui para dirigir uma grande agência de publicidade, que era do Rio de Janeiro, e que estava entrando lá para fazer a publicidade no governo do Estado. Eu era o diretor dessa agência. Então, você entender a linguagem das pessoas. Quando você sai do Distrito Federal e vai para o Nordeste, você tem que fazer uma análise antropológica. Porque os costumes são outros. É outro lugar. É outro lugar. São outros hábitos e que você precisa entender. E isso é comunicação. Então, nesse período que eu tive lá, por exemplo, eu fiz grandes amigos na área de gastronomia. Sério? E aí, então, eu passei a dar consultoria para esses amigos nos seus restaurantes. Então, eu ia, primeiro, na figura de cliente, depois na figura de cliente amigo, e depois na figura de cliente amigo consultor. Apontando, por exemplo, quais eram os pontos que precisavam ser ajustados. Em que eles, depois que eu chamava a atenção, é que se davam conta, eu tinha percebido, mas deixei passar. Olha que legal. Porque o olhar de fora acaba contribuindo, entende? Quando você está envolvido, e aí numa operação, por exemplo, de um restaurante, em que você tem uma programação de abrir para o almoço e para o jantar, em que é um restaurante de classe média alta, você tem que entregar o que está prometendo. A entrega tem que ser a altura né, do que você cobra, você tem de médio ali e tudo mais. Assim é a vida, né? Quando você vai buscar construir algum serviço ou produto, obviamente, você tem que avaliar isso para saber se a entrega vai ser pertinente ao que você está custeando e ao que você está investindo, né, naquele serviço. Eu gosto de usar, inclusive, isso, Luciano. Luciano, perdão. O Luciano veio aqui. O Luciano veio na minha mente agora. Mas eu gosto de usar isso. Não é gasto, não é custo, é investimento. Quando você comprei um equipamento novo, é um investimento, é um gasto. Tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Absolutamente tudo.
tem que valer a pena, tem que ser investimento. Nem que lá na frente você avalie que não valeu a pena, mas foi um investimento naquele momento. Você entende? Inclusive, eu penso, e é um tema que está em voga lá na nossa reunião de oração, né, com o Luciano, que é a questão da prosperidade. É você ter a mente próspera, você pensar, né, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo um gasto. E se você pensa, eu estou fazendo um gasto, você está diminuindo o seu saldo. Se você fala, eu estou fazendo um investimento, você não olha que você está diminuindo o seu saldo, mas que você vai ampliar aquilo ali. Isso vem. É meio que neural. É verdade. Isso, sabe? Verdade. É isso. Interessante. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando, né, da questão da... Voltando um pouquinho atrás, de quantas coisas a gente tem em comum. Por exemplo, seu pai, carpinteiro, marceneiro, o meu também. O seu pai vem do Nordeste para cá. Sim. O meu pai também, Maranhão. Só que o meu é do município de Araioses, o seu é de Caxias. Que, coincidentemente, é a região do meu genro. Meu genro foi de Caxias. O marido da Fernanda é de Caxias. E seu pai vem para o Cruzeiro, né, como servidor público. O meu pai, quando a gente chegou aqui mais ou menos em 75 a 77, acho que foi 77, o Cruzeiro foi construído para ser um embarque desses... Sim, desses uma coisa aeronáutica, marinha. E o meu pai, como ele era do Ministério da Fazenda à época, depois acabou migrando para outro ministério, então veio aquela galera daqueles caracas todos, e no Cruzeiro tem uma quadra chamada Paulo de Cariocas. Sim, então, 911. Isso, eu comecei a pensar assim, quanta coisa que a gente tem em comum, né? E eu fiz só esse parênteses aqui para poder lembrar dessa conexão que a gente tem sem nem saber. Entendeu? Eu também morei no Cruzeiro. Mas quando você morou, eu já tinha ido embora. Porque, né? Mas, eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Cris? Um pouquinho mais experiente. E eu vou brincar, né? Agora que eu fiz 50, eu estou mais maduro ainda. Bem-vindo. E é uma idade maravilhosa. Mas Lu, eu estava pensando aqui, nesse período todo que você começa, né, fazendo aproveitando aquela oportunidade lá na Câmara, lá, trabalhando lá como office boy, e mais de 30 anos, né, nessa caminhada, nessa carreira, quais foram os momentos mais difíceis que você passou, que isso te deu alguma lição, ou que você guarda isso, né, e quer compartilhar com a gente aqui? Quais foram os momentos mais desafiadores? Eu gosto dessa palavra. Olha que interessante isso. É o estar por vir. Como assim? Explica melhor isso. É o estar por vir, porque quando eu decidi não ser mais seletista, quando eu decidi empreender, eu saí de uma garantia à época de R$12.000, R$15.000 para R$1.000 por mês. Seria sempre a zona de conforto? Da zona de conforto. Tá? A partir daí, obviamente, todos os ciclos se renovam, com dificuldades e com bonanças. Então eu digo o seguinte, você está em crise hoje? Sempre, eu sou empreendedor. Eu empreendo meu tempo, eu empreendo minha inteligência. Então, eu estou sempre em crise, eu estou sempre buscando melhorar a receita. E esse controle entre receita e despesa, ele é natural e converge. Agora, qual o momento mais difícil? É o que virá, Cris, é o que virá. E ele virá, eu não tenho dúvida disso. Quando você fala sobre essa trajetória sua de mais de 30 anos, de fazer tantas coisas na comunicação, você não se rotula como um radialista, isso, aquilo, mas principalmente como um comunicador, sua alma vibra, né, dentro de você, quais foram os principais desafios ou os momentos mais difíceis ou os momentos mais difíceis assim, nessa trajetória que você
teve alguma lição, aprendeu alguma coisa, destacou, que você, quando pensa em desafio, vem à tona, vem à sua mente? Obviamente a vida é desafiadora, a vida não é fácil para absolutamente ninguém. Mesmo os bem-nascidos acabam tendo os seus conflitos pessoais, psicológicos, no seu micromundo, e todo mundo tem suas dificuldades, independente de condição socioeconômica. Mas, obviamente, que eu costumo dizer que o pior momento, a pior crise, ela está por vir. Ela não é a crise que eu estou enfrentando agora. A crise que eu estou enfrentando agora, se eu for encará-la como a mais difícil, talvez eu sucumba a ela. Entende? Então, eu estou sempre esperando que, não, lá na frente, não é agora. A pior crise virá. Mas, claro, obviamente que momentos difíceis todo empreendedor e todo ser humano passa. E é cíclico. É cíclico. É como uma gripe, gente. É sério. É sério. Parece simplista demais, né? Parece que é rotular uma solução simples para um problema extremamente complexo, mas não é. A vida é cíclica. E a vida é como uma gripe. A gripe tem um vírus que tenta se encher você. Encher que vai embora. Se você tiver se cuidado e tudo mais, então eu costumo dizer, e a gente exercitava, quando eu digo a gente, eu e Vivian, minha esposa, minha companheira de 30 anos, quando nós avistávamos, e aí é muito importante isso, você enquanto psicanalista, a gente se entender, a gente se conhecer. A gente se conhecer. Conhecer a fundo, não só fisicamente, mas a sua alma, o seu interior. É extremamente importante que você tenha esse autoconhecimento e tenha essa consciência. E isso faz com que a gente passe por esses piores momentos, entende? Assim. Então, quando a gente... Eu sempre falei com minha esposa, e a gente exercitava isso muito na praia, durante o período que a gente morou em Aracaju, Sergipe. Houveram momentos difíceis que eu previa, e a gente ia então para a praia, que o maior templo que a gente tinha era a praia. Era o momento da gente ali louvar a Deus e comungar com Deus, era ali na praia, com aquela imensidão de mar. E a gente conversava sempre sobre isso. Se nós sabemos de onde vem o ataque, nós sabemos como nos defender, né? Então, não existe problema na vida de absolutamente nenhum ser humano, que não seja, obviamente, biológico, físico e tudo mais, que a gente não saiba o que vai acontecer. Afinal de contas, a vida é ação e reação. Ação e reação. Não é isso? Então, respondendo mais uma vez de forma muito enfática para você, o pior momento está por vir. E eu estou pronto para que ele venha, porque eu estou com a coraça de Deus, de Cristo comigo, pronto para enfrentar, como eu enfrento todos os piores momentos, quando todos nós temos, cada um tem o seu leão por dia para domar, né? Cara, Lu, eu nunca tinha ouvido assim essa perspectiva, né? E assim, faz todo sentido, porque é aquela velha história, né? Se a gente passa por um problema, um desafio, e a gente ainda está de pé, então passou. Exato. Passou. Exato. Então, o que virá, né? O que há de vir é que, de repente, a gente talvez nem esteja preparado. E não estaremos. Talvez. Exato, e só no momento que a gente for passar, que a gente vai ter que lidar e vai saber o que, ou pelo menos buscar saber o que vai fazer. Eu acredito, Cris, que esse tipo de pensamento, como eu tenho, como eu disse para vocês, que o pior momento pode ser que venha acontecer ainda mais na frente agora. Eu estou enfrentando cada um deles, cada um na sua vez e tudo mais e tal. A gente se preparar para absolutamente tudo. Você está sempre com o pé atrás, né? Um homem precavido, qualquer pessoa precavida, para qualquer tipo de situação. Se você para o seu carro no estacionamento, dependendo da hora, dependendo do local, fica de olho aberto, você não dá facilidade para as coisas. Então, é estar atento
né? Se você for pegar estatisticamente, por exemplo, acidentes caseiros são inúmeros. E eles acontecem por mera falta de atenção. Assim é a vida. É a vida da gente, é o nosso relacionamento com o nosso cliente, sabe? Então, se você recebeu uma solicitação de um cliente, olha, me mandou uma proposta para isso e tal, não sei o que, PP, você estava falando com outro cliente e de repente você troca e envia aquela proposta para o cliente A, para o cliente B, faltou foco. Então, é ter foco em absolutamente tudo, ter calma em absolutamente tudo. Exemplos simples que eu estou pegando aqui nos acidentes caseiros, né? Eu moro com minha esposa e com minha sogra já octogenária, né? Mas que faz a atividade física dela na esteirinha e tal, não sei o quê. Um dia eu cheguei, a bola de pilates, uma bola grande, estava presa à frente da esteira e a minha sogra caminhando na esteira. Eu falei, para. Minha esposa, mas o que foi? Ela está só caminhando, não. Se essa bola se solta, ela passa pelas pernas da sua mãe cai de cara na esteira. Nossa, mas que exagero. É excesso de cuidado. Não, não é. Não é. Minha mãe morreu de uma queda. Sério, minha mãe morreu por uma queda no banheiro. Não é? Já vinha debilitada, mas o que ocasionou a morte real foi uma queda. E quedas da própria altura matam. Então, você que está em casa, preste atenção. É uma porta de armário que você abre, que você não fecha logo em seguida, que você esquece quando você vai virar o rosto, você bate e machuca o olho e vai te inviabilizar de trabalhar, vai te inviabilizar de ser produtivo, produtiva. Entende? Então é isso, é estar atento a absolutamente tudo. E aí vem a máxima do o pior, eu vou administrar lá, porque eu vou administrando esses pequenos desastres que acontecem e vão acontecer. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. E outra, o nome presente ele não é à toa. Usufrua do seu dia, de cada minuto, valorize o presente. Viver o momento presente, né? Total. O momento presente é riquíssimo. Tô nessa aí. O momento presente é riquíssimo. O que passou, a gente pode lamentar ou comemorar, e o que está por vir a Deus pertence. Entende? Verdade. Viver o nosso presente. Que aula, hein? Lu, eu tô com algumas perguntas aqui pra gente ir caminhando pro nosso fecho. Eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que normalmente eu faço. O que eu não te perguntei e você gostaria que eu tivesse te perguntado? Que assunto que eu não toquei, que ponto que eu não abordei, que você fala assim, poxa, quero falar sobre isso. Na minha história, na minha vida. Cris, eu acredito que não houve nada que não fosse falado, que não fosse perguntado, e acredito que justamente seja o grande brilho desse podcast é esse bate-papo natural. Então, eu estou extremamente confortável, te respondo de forma extremamente confortável e não me faz falta nenhuma pergunta de forma... Legal. E qual é a grande lição que o Lu Ximenes gostaria de, ainda não é a final, gostaria de compartilhar, dizer sobre essa experiência de vida riquíssima, não só vida, parece que a gente capta mais uma vida, mas não só na área pessoal, mas na área profissional, que a gente está abordando mais isso, que você acha importante falar para esses mais novos que estão iniciando. E eu vou fazer diferente. E para os que já talvez estejam pensando que já acabou. Eu estou chegando aos 50 e poucos, aos 60, minha vida já acabou, meus filhos estão tudo criado. Que lição, que mensagem que você poderia dar para essas duas gerações, vamos dizer assim, quem está começando, iniciando, e quem está pensando que já acabou? Eu vejo que a receita, o que tem a ser dito,
tanto para os mais jovens quanto para os mais experientes, é de sempre curtir o caminho. Curte o caminho, mas tente entender o caminho. É o mais importante. O trajeto, ele é muito importante, muito importante. As pedras que você vai tirar do caminho para transformar em ponte e não ser mais um obstáculo. Então, é prestar absolutamente atenção em tudo, seja jovem, seja mais velho. Não deixar de criar, independente de estar começando um projeto, estar no meio de um projeto, no fim de um projeto de vida, não deixar de criar, não deixar de pensar. É basicamente isso, porque quando a gente para com essas coisas, a sua vida mingua, né? E quando você está ativo, você faz uma das coisas mais lindas que o ser humano pode fazer, que é compartilhar a vida. Sensacional. E quando você compartilha a vida, você compartilha amor, que é o ensinamento primordial de Jesus Cristo. E é o que está faltando muito, muito, muito. Hoje em dia, a gente tem, obviamente, e eu dou graças a Deus de que nós, pessoas que pensam bem, querem bem, somos maioria. Eu costumo dizer para minha esposa que se os maus fossem a maioria, a gente estava num momento de muita barbárie. Não é verdade. Não é verdade. Tem muita coisa ruim acontecendo, óbvio, tudo mais, mas os bons ainda são maioria. Então é isso, seja bom, seja amoroso, seja aberto a entender, a buscar conhecimento. Se você já tem esse conhecimento, compartilhe, né? E há sempre algo a aprender. Sempre, sempre, absolutamente sempre algo a aprender, né? Não desista de aprender, jamais, jamais. É isso. É isso. Meu pai tem 90 anos. Eu costumo dizer que se eu seguir a linhagem dele, eu ainda tenho uma estrada bem comprida pela frente para fazer muita coisa legal, muita coisa interessante. E estou pronto e apto a ensinar, a aprender, muito mais a aprender, inclusive, né? Por mais que eu seja um homem da fala, da voz, que eu falo bastante, mas também ouço, viu? Também sei ouvir, sei aprender. Legal, bacana. Então vamos para o grande final. A pergunta final é uma pergunta que... O povo quer saber. O povo quer saber, é isso aí. É uma pergunta que eu gosto muito, muito carinho por essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta ela tem a ver com o nosso nome, né? Contando história, expertise contando história. Lu, qual história você gostaria que contassem sobre você? Que história você gostaria que as pessoas contassem com você e você não precisa morrer por isso? É a pessoa lembrar do Lu e falar assim, cara, o Lu é esse cara e tal. Que história é essa? Se alguém fosse contar uma história sobre você, que história que você gostaria que fosse contar? Eu acredito, Cris, que eu venho construindo essa história nos meus 56 anos de vida. E eu sou uma criatura extremamente transparente, aberta, alegre, feliz, palhaça. Então, eu acredito que a minha história ela pode ter uma sinopse da seguinte forma. Menino pobre foi lá, buscou, alcançou seus objetivos. Para resumir. E é isso. E eu não cheguei ainda, não estou por não. Eu estou a caminho dele. Tá chegando. Estou chegando. Beleza, meu querido. E aí eu vou agora pedir para você deixar suas redes sociais,
onde é que as pessoas te encontram, onde é que as pessoas podem conhecer mais do conteúdo, da questão profissional, se tem algum projeto aí que você quer divulgar, que você quer apresentar e deixar as pessoas atentas a isso. Então agora a câmera e o microfone são só seu. Legal. A gente chega num momento de vida profissional que as pessoas passam a cobrar até que você faça o compartilhamento do seu conhecimento, né? Mesmo porque chega uma etapa da vida da gente, dependendo de onde você atua, no caso meu, você passa a conviver com algumas escassez, né? Você tem escassez de demanda e tal, não sei o quê, e você pode contribuir, obviamente, com o mercado. Então, tem um projeto que a gente está em andamento, eu digo a gente porque eu tenho alguns parceiros nisso, a Solo Produções e a Amanda também, que é jornalista e tudo mais, para a gente ver se consegue fazer um workshop, um tipo de treinamento para pessoas que querem ser mestres de cerimônia. Concomitante a isso, a gente quer também abrir um curso de oratória e também uma orientação comercial de atendimento, com uma comunicação não violenta e tudo mais. A gente está vendo aí nas redes sociais, as pessoas estão com um pavio muito curto. Muito curto. CNV delas, tá? Então, às vezes você chega no estabelecimento, você diz A, o rapaz deu B e ferrou, né? Eu passei por uma experiência dessa no restaurante próximo ali ao Terraço Shopping, Irene Cruzeiro, Coral, né? Eu, enfim, achei muito interessante. Eles tinham uma horta particular que eles estavam tirando ali da hortinha para servir, filmei e tal. Você filmou algumas coisas, um amigo que chegou para o almoço, a gente almoçou e tal, mostrou aí filmando, até que o rapaz, dono do estabelecimento, interpretou isso como errada. A pessoa que estava assediando as funcionárias e tudo mais, e veio partir para cima de mim e quase chegou às vias de fato. Que loucura! Ele com meu amigo se querendo se degladiar por uma falta de compreensão, por uma falta de comunicação. Então, assim, a gente pretende abrir algum tipo de curso, de workshop, alguma coisa que a gente trate desse tipo de abordagem, sabe? No próprio comércio, nas empresas. Hoje tem muita coisa, tem muita incidência de assédio moral, assédio sexual, né? Então existem algumas coisas a serem agregadas no meio corporativo que a gente pode explorar. Então esse é outros projetos que a gente tem. E meu Instagram é MC Luiz Ximenes. Luiz com Z, Ximenes com X. É isso. Tem também um outro Instagram que são dos meus gatinhos. Gatos do Shima. Lá eu tenho 4 gatinhos. Eram 5, um já foi embora. A gente está com 4 agora. Eu tive labrador também. Adoro animais. Não vou nem falar nisso porque lá em casa tem um veterinário. Tem um zoológico. Então tem uma quantidade boa. Mas aí, agradeço imensamente a oportunidade da gente poder estar aqui trocando essa ideia, eu poder compartilhar um pouco com você e com a sua audiência aqui da Expertise, e estou sempre à disposição. Quem se interessar em alguma informação, eu não sei ainda os timings de quando as coisas vão começar a acontecer, mas em breve a gente vai ter novidades. E vai ser sucesso. Deus é Pai. Meu querido, obrigado. Obrigado mesmo, você é demais, viu? Eu que agradeço. Pessoal, mais um episódio, assim, hoje com esse amigaço, esse cara que agrega muito, ajudou muito a gente, deu muitas dicas ali antes da gente começar esse papo aqui gravado, e é um cara que vale a pena seguir, vale a pena procurar mais informações e estar antenado às coisas que ele anda fazendo. Obrigado pela tua audiência, obrigado por ter nos dado essa sua atenção e até a próxima. Valeu!